Boa tarde, 13 horas e 41 minutos em Brasília. A partir de agora, acompanha um pronunciamento do presidente do Senado Federal, que está no Supremo Tribunal Federal, onde se encontrou com o presidente da Corte, Luiz Fux. Vamos acompanhar. Eu fiz questão de fazer Boa tarde a todos. Eu fiz questão de fazer essa visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Era para ter sido ontem, nós então remarcamos para hoje, para poder discutirmos o momento do país, discutirmos também a democracia e a importância do papel e do cumprimento das atribuições de cada uma das instituições e dos poderes. E uma coisa é certa, e ficou assentada nessa nossa conversa, de que o diálogo entre os representantes dos poderes, entre os poderes, é fundamental e um pilar essencial da democracia. Portanto, ajustamos a manutenção desse diálogo. Eu externei o respeito que tenho pelo Poder Judiciário e pelo Supremo Tribunal Federal. Obviamente que exigimos de outra parte o respeito ao Poder Legislativo e todos também devem respeito ao Poder Executivo e exigem a reciprocidade. Portanto, esse diálogo é fundamental, é muito importante que ele aconteça sistematicamente e fiz um pedido muito especial ao presidente Luiz Fux para que possamos restabelecer esse diálogo, inclusive com o Poder Executivo. Havíamos estabelecido a possibilidade de uma reunião entre os poderes, com a presença do presidente da República, do presidente do Supremo, do presidente do Senado e do presidente da Câmara, eventualmente do Procurador-Geral da República, que também é muito importante que esteja no diálogo de consolidação da democracia. E essa reunião acabou sendo cancelada. E é muito importante que se restabeleça esse contato nesse momento, sobretudo entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, num diálogo que se possam identificar quais são as dificuldades, quais são os problemas, as razões desses problemas e buscar consenso, buscar convergir e sabedores todos de que as divergências devem ser, primeiro, respeitadas e, segundo, a solução delas sempre se encontra através de instrumentos estabelecidos na Constituição. Isso é próprio da democracia. E concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia. Portanto, nós precisamos evitar o radicalismo, evitar o extremismo e darmos lugar ao diálogo que busque pacificar, que busque unir, não necessariamente concordar sempre, mas ter, sobretudo, esse respeito à divergência. Portanto, o ministro Luiz Fux se colocou muito propenso a essa ideia de restabelecer o diálogo, de novas reuniões serem marcadas, de discutirmos a consolidação da democracia e do Estado de Direito no nosso país e debatermos os temas que mais interessam à população brasileira, que é o combate à fome e à miséria, que é o combate ao desemprego, que são as reformas que precisam ser feitas, inclusive reformas que são estruturantes e precisam da colaboração do Poder Judiciário e do Poder Executivo, muito embora sejam de responsabilidade do Legislativo. Portanto, nós precisamos de uma pauta propositiva e o ambiente dessa pauta propositiva é a democracia. E a democracia não pode ser aviltada, a democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo questionada no país. Portanto, uma conversa importante, uma conversa necessária e que eu considero que possa ser o reinício de uma relação positiva entre os poderes para aquilo que interessa às pessoas que estão nos mais diversos rincões do país, no interior do nosso Brasil, que precisam realmente de uma pacificação e do exemplo de homens públicos que estão em Brasília para poder termos uma pacificação nacional. É inusitado que, em meio a uma pandemia que entristeceu o Brasil, nós não tenhamos considerado a oportunidade de unir o povo brasileiro a partir de um ambiente de solidariedade,
de compreensão das dificuldades de tudo que nós estamos vivendo. Então, realmente nos apegarmos àquilo que importa ao país. E, para isso, é fundamental o restabelecimento do diálogo entre os poderes. Então, foi uma conversa muito boa e importante, que eu espero que possa gerar frutos, que sejam frutos positivos para o país. Eu acho que esse é o papel do Senado Federal, que é uma casa composta por homens e mulheres experientes, patriotas, que têm compromisso com o país, e o Senado gostaria muito de estar dentro desse grande processo de pacificação e de fortalecimento cada vez mais da democracia nacional. Essa reunião entre os três poderes é prevista para quando e quem vai marcar? É o senhor? É o Luiz Fux? Não, o presidente Luiz Fux recebeu essa minha sugestão e, naturalmente, agora aguardemos os desdobramentos. Não há nada marcado e concretizado em termos de data, e horário e formato. Mas eu acredito que isso possa ser um desdobramento para os próximos dias. O presidente Fux impôs condições, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro parar de criticar todos os dias os ministros do Supremo ou não? Não há condição alguma. O que nós temos é uma ideia, é um conceito de que os poderes precisam dialogar. Eles precisam estar juntos, sentados numa mesa para poder debater os problemas do país e os problemas das relações institucionais entre os poderes. Então, é a discussão de um conceito. Presidente, falou de papel do Senado. Trataram também do eventual pedido de impeachment dos ministros do Supremo? Não tratamos especificamente de pedidos de impeachment já existentes ou que eventualmente possam ser formulados. Essa é uma questão que talvez seja uma questão paralela. O mais importante é se restabelecer o diálogo entre os poderes e temos uma discussão de pontos que sejam pontos nacionais. A formulação de pedidos específicos de impeachment ou de qualquer outra ordem, isso cabe a quem deva apreciar e deva julgar a decisão. E isso será feito dentro da rotina do Senado Federal. Nós vamos avaliar, caso haja algum pedido de impeachment, nós vamos fazer a avaliação oportuna. Agora, impeachment, nós temos que ter uma responsabilidade grande com isso, porque ele não pode ser banalizado. É um instituto grave, um instituto excepcional e que só é aplicado em casos muito específicos, num rol taxativo de situações previstas numa lei. Portanto, esse critério é um critério de natureza política, mas é sobretudo um critério jurídico e técnico, tanto o impeachment de ministro do Supremo quanto o impeachment de presidente da República. É preciso ter um filtro muito severo em relação a esses pedidos que não podem ser banalizados. Há condições políticas? O senhor é contrário nesse caso? Não, eu não estou manifestando contrariedade, até porque do que foi noticiado não há formulação de impeachment. E essa é uma avaliação que é feita à luz de cada caso concreto. Eu não posso manifestar contrariedade. Eu sou contrário à utilização do impeachment como uma solução de um problema que, na verdade, não se encontra a solução do problema através disso. A solução do problema institucional e da crise que nós temos hoje no Estado de Direito no Brasil e na democracia se dá através da maturidade dos homens públicos de sentarem à mesa para poder discutir os problemas. Na segunda-feira, o senhor conversou com o ministro Ciro Nogueira, conversou também com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu pergunto se o senhor, nesse movimento de aproximação entre os poderes, se o senhor pretende procurar o presidente Jair Bolsonaro também para essa mesma tentativa de diálogo. Eu estou sempre disposto a conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Temos uma relação muito cordial, de muito respeito. Considero muito importante que haja esse diálogo, mas nesse instante o mais importante é um diálogo entre todos os presidentes de poderes. E é isso que vim sugerir ao ministro Luiz Fux, que possamos restabelecer aquela ideia original de sentarmos todos para debater os problemas nacionais. O presidente Bolsonaro está disposto a recuar nessas falas sobre fraudes em eleições? Ele já insinuou, por exemplo, que tem ministros do TSE e do Supremo interessados em fraudar as eleições. O senhor acredita que o presidente hoje está disposto a recuar nesse discurso para reunir as cifras? Eu não posso antever qual vai ser a percepção do presidente Bolsonaro e de ninguém em relação a esses temas todos. Cada qual tem a sua liberdade de manifestação, cada qual tem a sua forma de pensar em relação a diversos temas. O que nós não podemos no momento em que se apontam crises e dificuldades da relação entre os poderes, deixarmos de conversar, de dialogar e de encontrar consensos e solução para os problemas. E é isso que eu vim, de maneira muito simples e humilde,
dizer ao presidente Luiz Fux que nós precisamos restabelecer essa lógica do diálogo, que é um pilar fundamental para o Estado democrático de direito. O Senado mesmo, ele agendou com o senhor, vai hoje, tem previsão? Não há nada Houve alguma agendado. sinalização do Planalto de quando iria entregar esse pedido? Como? Houve alguma sinalização do Planalto? Não houve sinalização alguma. De data, Acho que o mais importante dessa reunião hoje com o presidente Fux é realmente essa possibilidade de nós restabelecermos estes diálogos, que eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Luiz Fux, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, terão toda a disposição de sentar para a gente discutir os problemas do país e fazer uma pauta que seja propositiva para as pessoas que esperam isso da gente. Uma nova reunião será suficiente para debelar a crise? Bom, Uma nova reunião será suficiente para acabar com a crise institucional? se não for suficiente uma, nós fazemos outra. Um abraço. Bem, acompanhamos então ao vivo a entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que teve há poucos minutos uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Resumidamente, o presidente do Senado disse que todos os poderes exigem uma reciprocidade no respeito e que ele tentou, então, atuar como um mediador nesta situação que se apresentou no final de semana, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que entregaria ao Senado Federal processos aí de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Então, o presidente do Senado disse que fez um pedido especial para que possa haver uma reunião com representantes e chefes de todos os poderes e também com o Procurador-Geral da República. E disse que Luiz Fux se mostrou propenso à ideia e que, na verdade, a importância nesse momento é que todos os líderes políticos possam se unir para o combate à fome e à miséria, também o desemprego e também focar nas reformas que são necessárias para o Brasil. Palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele quer que seja restabelecido o diálogo entre os poderes. Sobre os pedidos de impeachment, então, disse que, se chegarem pedidos, eles serão analisados dentro da rotina do Senado, mas alertou que é um instituto que não deve ser banalizado, os pedidos de impeachment, tanto contra ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto como para o presidente, contra o presidente da República, e que acha que esse problema pode e deve ser resolvido pela maturidade dos homens públicos. Você acompanhou ao vivo, então. Uma outra notícia é que a CPI da pandemia está ouvindo hoje Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, e a qualquer momento essa reunião será retomada. A reunião foi interrompida para o almoço dos parlamentares, do depoente, de seus advogados, e assim que for retomada essa reunião, a TV Senado vai transmitir ao vivo ou no canal principal ou também pelo canal que tem no YouTube, youtube.com/TV Senado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com a volta dessa atividade legislativa.